Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e nós vamos conversar sobre uma civilização aqui da América do Sul, a civilização Inca. Eu acredito que você, durante seus anos de estudo, ensino fundamental, você deve ter ouvido falar sobre os Incas, Os altiplanos, da Cordilheira dos Andes, e toda a localização geográfica, não é mesmo? Vamos conversar, entender um pouco mais sobre a civilização, a organização política, onde essa civilização construiu algumas das cidades mais importantes, que existiu na América antes da chegada dos europeus. Convido você a olhar qual é o objetivo da nossa aula, compreender a organização cultural, a organização religiosa, política da civilização Inca. E aqui uma dica importante: consulte o seu livro didático Globalização, Tempo e Espaço, na página 110, onde nós vamos ter uma problematização, nós vamos ter uma discussão dialógica entre as disciplinas que compõem a área de ciências humanas sobre a civilização Inca. Então não deixe de ver o teu livro didático, ler e compartilhar com os teus amigos, com o teu professor, com a tua professora, assuntos acerca da civilização Inca. Pessoal, retomando alguns conceitos, de que forma o homem se relaciona com a natureza? Então, desde da existência do homem, ele estabelece essa relação com a natureza. A natureza nos fornece, praticamente tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver, o alimento, a água, e tantas outras coisas que são importantes para o nosso dia a dia. E a relação do ser humano com a natureza pode ser observada através das ações cotidianas, e o seu modo de vida. A estratégia, por exemplo, do domínio de ferramentas, de técnicas de produção agrícola, quando o homem ele domina a agricultura, ele passa a praticar a agricultura, vai abandonando a sua vida nômade, vai se tornando sedentário. Então, qual é essa relação que o homem estabelece com a natureza? Nós sabemos, eu tenho certeza que você também tem ideia de que essa relação ela deve ser harmoniosa, respeitando os limites da natureza, preservando os nossos recursos naturais, as nossas florestas. Então isso é importante. E a maneira com que a sociedade se relaciona com a natureza diz muito sobre essa sociedade. Os Incas e os povos nativos da América, como os que moravam aqui no Brasil, os Tupis, os Guaranis, os Caetés, tinham uma relação muito harmoniosa com a natureza, Na maioria das vezes, eles não viam a natureza como algo mercantil, capitalista, que eles precisavam explorar para tirar dela, riquezas para comercializar. Os indígenas brasileiros, por exemplo, retiravam da natureza somente aquilo que era necessário à sua sobrevivência, Não havia a necessidade de se retirar algo da natureza para estocar, para fazer uma produção, e na maioria das vezes para comercializar. Então a pergunta, como que o homem se relaciona, as transformações que ele provoca na natureza para atender às suas necessidades. Será que sempre houve esse respeito, ao ambiente, respeito aos recursos naturais? A gente precisa refletir sobre isso, não é mesmo? Olha só, você saberia dizer do que se trata a imagem que a gente vai ver a seguir? Qual a função dessas intervenções humanas? Então a gente vai ver duas imagens aqui na tela. Olha só, pessoal, essas duas imagens aqui com relação, uma imagem que remete à civilização Inca, e à direita uma imagem mais recente. A gente entende que essas intervenções, essa imagem, ela não é uma imagem natural, ela foi modificada pelo homem, E aí, você conhece essas técnicas agrícolas, Isso aqui são técnicas agrícolas chamadas de plantação em curva de nível, que ainda hoje são utilizadas em algumas áreas agricultáveis
para se evitar a erosão do solo, né, quando há uma chuva e que ela não leve toda a plantação. E vejam que na imagem à direita, ela é uma curva de nível, uma plantação dos dias atuais. Aqui à esquerda é a mesma técnica que a população inca, a civilização inca, se utilizou há 500, 600, 700 anos atrás, também para produzir nos altiplanos da Cordilheira dos Andes, não é mesmo? Então são terraços agrícolas criados pelos incas, como nessa imagem que vocês observam aqui, ó. Eles são sistemas de plantio, né, em montanhas, para que a água da chuva não destrua as plantações e nem o solo perca a umidade. Então esse conhecimento da agricultura, esse conhecimento em engenharia, do ciclo das águas, da época das chuvas, permitiu que os incas produzissem um conhecimento para aí tornar mais fácil o seu cultivo agrícola, sem agredir tanto, né, a natureza e preservando também a sua plantação. Os incas, eles criaram plataformas, né, que a gente vai chamar de terraceamento, semelhante ao que hoje nós chamamos de curva de nível, como a imagem aqui, não é mesmo? E aonde que os incas se localizavam, pessoal? Então, uma pergunta, né? Qual é a localização? Eles estavam localizados na costa oeste da América do Sul, né? Nessa região mais a oeste. Então vejam aqui no mapa, né? Nós temos o continente americano, então a gente identifica aqui o Brasil, né? O litoral brasileiro, e a civilização inca ela está localizada nessa região aqui, na costa oeste do continente da América do Sul, né? E a principal cidade que nós vamos ter dos incas é a cidade de Cusco, que fica no Peru, né? Então a civilização inca, ela tem, né, ela se encontra, né, em todo esse altiplano aqui, vai ser encontrada na Bolívia, vai ser encontrada no Chile, mas o centro, né, que nós vamos entender as principais cidades, eles estão em Cusco, né? E o Império Inca vai chegar em regiões da atual Bolívia, Equador, Colômbia, Chile e até mesmo na Argentina. E ressaltando que o principal centro, a cidade de Cusco, que hoje fica aonde é o Peru, né? Não tão próximo a Lima, são cerca de 1000 quilômetros da capital peruana, mas a gente encontra a cidade de Cusco. Olha aqui, cultura e modo de vida, né? Os incas, eles não deixaram, né, material escrito sobre o seu modo de vida. Então, o que a gente vai ter relatando esse modo de vida inca, a sociedade, as relações de poder, de trabalho, as relações de gênero, os papéis femininos, os papéis masculinos, são escritos que os espanhóis produziram, crônicas, relatos de viagem, descoberta, cartas enviadas à coroa espanhola acerca do que eles viam aqui na América, do que eles encontraram aqui na América. Assim como, né, os portugueses, Pero Vaz de Caminha escreveu a primeira carta relatando sobre as descobertas daqui do Brasil, o que ele viu de novo, aquilo que ele percebeu, falando sobre os nossos indígenas, o modo de vida, isso também foi produzido com relação à América Espanhola, né? Então ali, ó, a primeira imagem do imperador Inca na Europa, né? Então ele foi produzido ali no século XVI, essa reprodução, né? Um artista espanhol fez essa reprodução para enviar à Espanha e falar, olha, eles aqui têm um modo de organização política em que tem um imperador, portanto, é uma civilização com um governo centralizado, e eu estou reproduzindo, né? Fazendo um desenho desse imperador, como vocês podem ver na imagem ali, né? Então, após a conquista espanhola das terras andinas e de fontes materiais, inclusive cidades inteiras sendo conquistadas, né? A gente conheceu certas crenças, valores e as práticas da sociedade inca a partir desse contato, uma vez que os incas não produziram material escrito sobre a sua sociedade, né? E olha só a expansão do território inca, porque como nós vimos anteriormente no mapa, o território inca ele abarcava regiões da Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, chegando Chile, chegando até a Argentina, né? Então lá, o primeiro sapa inca se chamava Pachacuti. Então, né, no início os incas formaram um reino chamado de Curacá do Inca, ali na atual região do Peru.
Com o governo de Pachacuti, ali no século XV, né, um pouco antes da chegada dos espanhóis à América, iniciou a expansão territorial do Império Inca, né, ultrapassando, portanto, a atual região do Peru. Assim, a civilização Inca passa a ser considerada um império, né, essa expansão que nós vamos ter da civilização Inca, né? E aqui a gente vai dar uma olhadinha, olha só, na expansão do território Inca. Então percebam pelo mapa que a gente vai ter essa expansão, começando aqui nessas áreas, né, com Pachacuti, ali no século XV, e aí ela vai se expandindo, né? Veja aqui, ó, Tupac Inca, né, a partir do Pachacuti, e ela abarcando áreas aí em outras regiões. Então essa expansão, assim como a gente tem a expansão do Império Romano, a expansão da civilização grega, nós vamos ter a expansão desse poderoso império, né, conhecedores aí de ciências, de artes, que era o Império Inca. E a organização, olha só, pessoal, a administração política e o centro das forças armadas do Império ficavam, portanto, localizadas na principal cidade, que é a cidade de Cusco, né? E o poder, ele estava nas mãos de um imperador, então um poder centralizado, né? Nós não vamos ter aquele conceito, muitas vezes, que nós temos de cidade-estado. Os nobres eram nomeados governadores das províncias, chefes militares e sacerdotes, né, por terem essa relação próxima com o imperador. Aqui há vistas, né, das paredes, de uma das paredes das ruínas próximo a Cusco, no Peru. E aí a gente tem uma atividade, olha só, dialogando com seus conhecimentos geográficos, apresente a localização do Império Inca. Vamos responder a atividade, a gente já faz a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir, não é? Dialogando aí com a geografia, é importante essa interdisciplinaridade, né? Apresente a localização do Império Inca, né? Então os Incas criaram um dos maiores e mais importantes impérios americanos ali por volta do século XV. Seus domínios se estendiam ali pela costa ocidental da América do Sul, né? Abrangiam mais de 4.000 quilômetros. A cidade de Cusco, localizada ali no Peru, foi a capital do Império Inca. Nós sabemos, né, que abarcavam Equador, Colômbia, Chile, Argentina, Bolívia.
essa expansão do Império Inca, não é mesmo? E a sociedade inca. Então, se nós temos ali o império, essas relações, nós também vamos ter uma sociedade, essa sociedade vai estabelecer as suas relações de poder, as suas relações de trabalho, as suas relações sociais, não é? E o imperador, ele era considerado filho do deus Sol, né, a principal divindade, e ele tinha o poder político concentrado em suas mãos. Havia uns nobres, que eram os familiares do imperador, aquelas pessoas mais próximas, que ocupavam cargos importantes nas províncias, né, cargos militares, cargos de sacerdote. E eram também chefes militares ali, a representação de Manco Cápac, né, um dos imperadores, ou o primeiro imperador do Império Inca. Dando sequência, pessoal, à religiosidade, que isso vai ser um choque cultural muito grande com a chegada dos espanhóis, porque, né, não eram cristãos, não conheciam o cristianismo e eles eram politeístas, ou seja, eles cultuavam vários deuses, né, constituído aí nessa relação dialógica, né, entre bem e mal. O bem era representado por tudo aquilo que era importante para o homem, como, por exemplo, a chuva, a luz do sol, e o mal por forças negativas, como a seca e a guerra, né? Então eles faziam essa relação dos deuses. Os incas acreditavam que existiam os huacas, né, que eram divindades ou locais sagrados, como montanhas, riachos, né? Nós vamos ter esses locais sagrados para os incas, né? Esses locais geralmente da natureza. E o sol era considerado o principal deus inca, né? E não por acaso, Sapa Inca era considerado, né, filho do deus sol, o título que o imperador tinha. E aqui os caminhos incas, né? Essa expressão aqui em Quechua. Quechua é a segunda língua falada no Peru. O Peru é um país bilíngue porque falam o espanhol e falam o Quechua, né? E essa expressão que aparece aqui significa estrada principal. E esse caminho era uma extensa rede de comunicação. Os incas, além de construir cidades nos altiplanos andinos, eles fizeram estradas cobrindo mais de 30 mil quilômetros desse império, né? E foram construídos tambos a cada 20 ou 30 quilômetros. E a principal função desses tambos, né, era abrigar, né, os mensageiros do império. Então, construíram uma vasta rede de estradas, 30 mil quilômetros, ligando as principais cidades, as principais rotas comerciais. E olha que interessante, né? A cada 20 ou 30 quilômetros eles construíram uma estrutura chamada de tambos, em que os chasques, que eram mensageiros, né, podiam descansar, se necessário pernoitar e tudo mais. Então vejam só, pessoal, toda a organização política, econômica e social do Império Inca, não é mesmo? Aqui os caminhos incas, né? Então vejam, ó, a gente tem aqui mais ao norte Quito, no Equador, aqui nós vamos ter a cidade de Cusco, passando aqui, né, por Cochabamba, na Bolívia, e veja que chega até na Argentina, essas estradas construídas, esses caminhos, né? E a imagem à direita, um tambo, né, em Quechua, tampu, que era uma das estalagens construída ao lado das principais estradas, usada, portanto, como nós acabamos de ver, como abrigo para os mensageiros, né? E aqui a linda cidade de Machu Picchu, né, a mais de 3 mil metros de altura, ou quase 3 mil metros de altura, né? E é uma cidade que foi descoberta somente no ano de 1911, em um sobrevoo de um pesquisador inglês, né? Muitas dúvidas ainda pairam, né? Os cientistas ainda questionam como que eles construíram uma cidade em uma região tão alta, né? Cerca aí de 2.500, 3 mil metros de altitude. A título de comparação, Curitiba, capital do estado do Paraná, considerada a capital mais alta do Brasil, está a cerca de 900 metros de altitude, né? Aqui a cidade de Machu Picchu, em torno de 2.500, 2.700 metros, e construíram, né, toda uma estrutura de cidade nos Alpes, né, nas cordilheiras dos Andes. Então aqui a cidade de Machu Picchu, eu tenho certeza que você já ouviu falar dela, né? E o Império Inca, pessoal, essa ideia de império, como a gente viu, dura entre o século XV e o século XVI, praticavam a agricultura da batata, do milho, do feijão. Era uma religião politeísta, adoravam vários deuses e o principal deles,
o deus Sol, né? E uma invenção curiosa, né, que é o quipu, que é um sistema de contagem, então também aí o domínio da matemática, das operações matemáticas que os incas realizavam. E olha só, aqui a gente tem uma atividade, a gente tem um texto, né? E olha o que esse texto diz. O Império Inca era composto por um mosaico de povos e paisagens naturais, dispersos em um quadro montanhoso. A força dos Incas é primeiramente o império de uma língua, o Quechua, imposta a populações tributárias e impostas aos grupos derrotados. É também resultado do centralismo estatal. É a eficácia de uma rede viária de mais de 20 mil quilômetros que cobria a maior parte do país. Por fim, é um laço religioso, o culto ao sol, chamado de Inti, que não parava de reafirmar a superioridade inca. Daí a gente tem a pergunta, né? Negritei aqui para vocês. Segundo o texto, a força inca residia em 4 pilares. Quais são esses pilares? Responda a atividade e a gente volta com a correção. Pessoal, vamos corrigi-la. Então, segundo o texto, a força inca reside em 4 pilares, né? Quais são esses pilares? E aí a gente tem a correção. A língua quechua como um elemento unificador desses povos, um governo fortemente centralizado, uma rede de estradas enormes, né? Cobrindo aí mais de 20 mil quilômetros, e o culto ao sol Inti, que reafirmava a superioridade inca. Galera, olha só, vamos aí retomar, né? Nós estudamos a civilização, o Império Inca, localizado na costa oeste da América do Sul, onde hoje estão Equador, Bolívia, Chile, Peru, Argentina, né? São países que eram ocupados e que foram aí pertencentes ao Império Inca, né? A sociedade hierarquizada, um poder centralizado nas mãos do imperador, vão ter técnicas de agricultura, domínio de técnicas agrícolas, né? Vão fazer a sua expansão no século XV, o povo inca, construíram cidades, redes de estradas, tinham conhecimento de astronomia, de arquitetura, de matemática, uma sociedade avançada, não é mesmo? Para o período, um império avançado. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a sua participação, a sua presença. Fiquem bem e até a próxima.